esse conteúdo Simple Past, o passado simples do inglês. Então, vocês assistiram um vídeo sobre verbos regulares e os irregulares. Os regulares, revisando, tem o dance. Eles vão seguir um modelo de conjugação. Ou eles vão terminar em ed normalmente ou ed. Então, danced, o que vai acontecer? É o verbo dançar no passado fica dançou. Por exemplo, I danced very well in the past. Eu dançava muito bem no passado. Então, o que vai acontecer? Normalmente, eu vou ter aqui meu sujeito, meu verbo no passado. Nesse exemplo está regular. O irregular, ele muda, ele não vai ser nem com ed nem com ied. E aqui tem um complemento da frase. Então, agora, vou dizer para vocês um outro exemplo. I slept a lot. Eu dormi muito. Então, esse aqui é o verbo dormir no passado. É um verbo irregular, porque ele não termina nem com ed e nem com ied, certo? Porque ele é um verbo que ele não segue um modelo de conjugação. Então, I slept a lot, eu dormi muito. Agora, se eu disser assim, I cried. Olha como que fica o verbo chorar. Yesterday. Eu chorei muito ontem. Eu chorei ontem. É um verbo regular e era cry. Mas, como termina em Y, precedido de consoante, corta-se o Y e coloca IED. Então, eu chorei ontem. I cried yesterday. Esses exemplos estão na forma affirmative. Agora, nós vamos ver como fica a negative form. Obviamente, no inglês, vai ter que ter o not. Então, nós temos um auxiliar chamado did. Sempre que ele aparecer, ele vai nos indicar que o tempo verbal está no passado. Então, eu vou fazer assim, ó. Quando for did mais not, vai ficar didn't. Então, eu vou dizer assim, I didn't sleep yesterday. Então, eu disse assim, eu não dormi ontem. O que aconteceu com o meu verbo? Eu usei a primeira coluna. Aqui, segunda coluna. Aqui eu usei a primeira coluna. Por quê? Porque apareceu o meu auxiliar. Sempre que aparecer o auxiliar, o verbo vai ser na primeira coluna. Quando não aparece auxiliar, segunda coluna. Então, a negative form sempre será dessa forma aqui, ó. Posso também colocar did not? Posso, mas o mais usado na fala é o didn't. Agora, vamos para a última forma, que é a interrogative form. Na interrogative form, o que eu vou fazer? Vou usar o auxiliar, sempre virar aqui, no início. E eu vou perguntar, você dormiu ontem? Dormiu muito ontem? Então,
Did you, porque eu estou trabalhando com você. Se fosse ele, seria he. Se fosse ela, seria she. Então, did you. Como tem auxiliar aqui, eu vou usar a primeira coluna. Então, fica assim. Did you sleep a lot yesterday? Você dormiu muito ontem? Aí eu posso responder. Yes, I did. No, I didn't. Ok? Então, aqui, resposta curta. Sim, quer dizer eu dormi. Não, eu não dormi. Posso também complementar com tudo isso aqui, se eu quiser, após isso aqui. Aí fica a seu critério. Porém, se ficar resposta curta, também está correto. Então, isso é um pouco do Simple Past. Assistam quantas vezes precisar esse vídeo para esclarecer um pouco mais esse conteúdo verbal. Kisses da Teacher. Deem like aí no canal para a Teacher ficar postando mais vídeos para vocês. Bye!